Bem, meus amigos, hoje a nossa postagem vai ser sobre a União Soviética, tá? A União Soviética é a mesma Rússia? Não. A Rússia foi o país que deu origem à União Soviética. E com o fim da União Soviética, a Rússia foi o país que herdou o legado de importância geopolítica e estratégica da União Soviética, tá? A gente sabe que os comunistas tomaram o poder na Rússia em 1917, todo mundo já estudou aqui em História, a Revolução Bolchevista, liderados por Lenin, Trotsky e Stalin. Após a Revolução Bolchevista, Lenin assume o poder na Rússia. A Rússia começa a expandir os seus tentáculos pela Europa, Ásia, anexando vários países, Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, enfim, vários países que depois seriam repúblicas soviéticas foram anexados à Rússia. Então, em 1922, no governo de Lenin, a Rússia deixa de se chamar Rússia e passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética chegou a ter 15 repúblicas. As três últimas repúblicas anexadas à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, foram Lituânia, Letônia e Estônia, os chamados países bálticos, porque são banhados pelo Mar Báltico. Então a União Soviética, no seu apogeu, chegou a ter 22 milhões de quilômetros quadrados. A União Soviética era um país tão grande que tinha área na Europa e na Ásia. Tá? Desses 22 milhões de quilômetros quadrados da União Soviética, 17 milhões pertenciam à Rússia, 17 mais 5, 22, e os outros 5 milhões estavam para ser divididos entre as 14 outras repúblicas que formavam a União Soviética. Quais eram essas repúblicas que chegaram a formar a União Soviética no seu apogeu, além da Rússia? Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia, Armênia, Moldávia, Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, essas na Europa, sendo que a Rússia é tão grande que tem área na Europa e na Ásia, e aquelas que eu vou falar aqui agora, que terminam em ão, eram asiáticas: Azerbaijão, Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Quirguistão, tá? Após a morte de Lenin, em 1924, ascende ao poder um dos maiores assassinos da história para muitos, o senhor Joseph Stalin, que vai alicerçar o regime comunista na União Soviética. Na época já era a União Soviética, 1922 passou a ser a União Soviética, tá? Mas ele vai expurgar todos aqueles que ele presumia que seria um perigo para fazer uma contra-revolução a ele, tá? Os chamados expurgos de Stalin. Não só aqueles que eram um perigo para fazer uma contra-revolução, como quem ele presumia que poderia ser um perigo. Quando não mandava matar, mandava veranear lá na Sibéria. A gente sabe que a cidade mais fria do mundo, Verkhoyansk, fica na Sibéria, 62 graus abaixo de zero, tá? Stalin, a gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, ele lutou do lado dos aliados. A União Soviética era aliada, foi aliada do próprio Estados Unidos, tá? Apesar de serem aliados, Estados Unidos e União Soviética lutaram em flancos diferentes. Então, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, houve o advento da Guerra Fria. A partir de 1945 até 1991, quando a União Soviética se esfacelou, sobre a Guerra Fria nós já falamos aqui. Por muito bem. E Stalin acaba morrendo de AVC em 1953. Quando Stalin morre em 1953, assume o poder na União Soviética um líder chamado Nikita Khrushchev. Na União Soviética, o presidente não se chamava presidente, se chamava secretário-geral do Partido Comunista. Esse que era o homem forte da União Soviética. Então, em 1953, Khrushchev ascende ao poder. Khrushchev, que vai ser obrigado a abandonar o cargo em 64. Durante o governo de Khrushchev, ele chegou até a visitar o próprio Estados Unidos. Mas durante o governo de Khrushchev, o que foi que aconteceu? Houve um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis em 1962,
quando Nikita Khrushchev começou a instalar mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. A gente sabe que quando Fidel Castro assumiu o poder, ele rompeu, quer dizer, houve um rompimento de relações entre Cuba e Estados Unidos, e Cuba se aproximou da União Soviética. Então foi nesse inteirinho aí dessa aproximação com a União Soviética que foram instalados mísseis soviéticos em Cuba apontados para os Estados Unidos. Na época o presidente dos Estados Unidos era Kennedy. Então houve o bloqueio naval à ilha de Cuba, uma forma de pressionar Cuba a desinstalar esses mísseis, Cuba e União Soviética, que acabaram sendo desinstalados, mas o mundo esteve 48 horas à beira de uma guerra nuclear. Khrushchev desinstalou, mas os Estados Unidos tiveram que prometer para Khrushchev que iriam desinstalar alguns mísseis que os Estados Unidos tinham na Turquia apontados para a União Soviética. O certo é que em 1964, a linha dura do Partido Comunista Soviético rejeita a permanência de Khrushchev e assume no lugar de Khrushchev um cara chamado Leonid Brezhnev. Algumas dos palcos, né, mais importantes da Guerra Fria foram travados quando Brezhnev foi secretário-geral do Partido Comunista Soviético. Ele vai governar durante cerca de 18 anos, 1964 a 1982. Leonid Brezhnev. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, ela aconteceu na época do governo de Brezhnev. Então, Brezhnev morre em 1982. Quando Brezhnev morre em 1982, entre 82 e 85, a União Soviética vai ter dois líderes quase que octogenários que não tiveram tempo de fazer muita coisa, porque logo morreram. Primeiro foi Yuri Andropov. Dizem que esse Yuri Andropov iria fazer as reformas que no futuro iria fazer Mikhail Gorbachev. Mas não deu tempo dele fazer porque ele logo morreu. E no lugar dele assumiu um linha dura, um cara chamado Konstantin Chernenko, que era o chefão lá da KGB. Mas Konstantin Chernenko, esse aí também não fez nada porque morreu logo. Me parece que não ficou nem um ano no poder, Konstantin Chernenko. Tá? Foi no lugar desse Konstantin Chernenko que assumiu a KGB o senhor Vladimir Putin, que aí vai fazer carreira política lá na KGB, e hoje é o líder maior da herdeira da União Soviética, que é a Rússia. Então, quando Konstantin Chernenko morre, assume o poder o senhor Mikhail Gorbachev, que vai implantar reformas econômicas e políticas na União Soviética. Essas reformas políticas vão culminar com a desagregação do país. Mas primeiro falamos sobre as reformas econômicas. Qual foi essa grande reforma econômica que foi implantada por Gorbachev? A perestroika, que foi a abertura econômica visando modernizar o país. Ele viu que a União Soviética era uma superpotência na indústria aeroespacial, na indústria armamentista, bélica, no esporte, mas no que diz respeito à indústria de bem de consumo, o país estava muito atrasado em relação ao Ocidente, em relação aos Estados Unidos, à Europa, em relação ao Japão, lá no Oriente, em relação à Austrália e Nova Zelândia, países ricos do mundo. Então ele resolve modernizar o país. Essa modernização, essa abertura econômica implantada por Gorbachev recebeu o nome de perestroika. Mas o Gorbachev ele não ficou restrito apenas à perestroika. Ele resolveu abrir o país politicamente, democratizar o país. Ele criou a política de abertura política que foi a Glasnost, a democratização, a transparência. Com a Glasnost, a população das repúblicas, a maior parte delas, que foram agregadas à União Soviética à força, vai às ruas exigir independência porque estavam cansadas de serem manipuladas pela Rússia. E uma por uma as repúblicas vão se declarando independentes a partir do fim de 1990 até 1991. E o país se dividiu em 15 países, a Rússia e mais 14. Com isso, no dia 25 de dezembro de 1991, a União Soviética se esfacelou. Agora, quem herdou o legado de importância geopolítica e estratégica da União Soviética? A Rússia, que foi o país que deu origem à União Soviética. Quais eram essas repúblicas
Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia, Armênia, Moldávia, Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Quirguistão. Tá? Então, o senhor Mikhail Gorbachev, ele abriu o país economicamente, perestroika, abriu o país politicamente, glasnost, essa abertura política, ela esfacelou o país, já que a população das repúblicas vai para a rua exigir independência. Então, o que foi que aconteceu a partir daí? A Rússia herda o legado de importância geopolítica da União Soviética. Desde então, desde 91, a Rússia já teve 3 presidentes. O primeiro, Boris Yeltsin, reformista. O segundo, que governou durante 2 mandatos de 5 anos, o senhor Vladimir Putin. Esse Vladimir Putin, ele foi responsável pelo soerguimento econômico da Rússia. Começo dos anos 2000, o mundo cresceu muito e a Rússia ela é riquíssima em commodities, principalmente em commodities minerais. Houve uma melhoria do padrão de vida da Rússia, isso é indiscutível. Ele fez o seu sucessor, quando esse seu sucessor foi eleito, ele foi o primeiro-ministro desse sucessor dele, um cara chamado Dmitry Medvedev, e ele voltou, depois que o Dmitry Medvedev caiu fora. Ele já está no 2º mandato da 2ª vez. Está querendo até mudar a Constituição russa para ele governar eternamente, vitaliciamente, enquanto vivo ele for. Tá? Então este é que é o homem forte da Rússia. Tivemos a oportunidade de ver muito a Rússia no passado por ocasião da Copa do Mundo. Tá? A Rússia continua muito grande, continua com 17 milhões de quilômetros quadrados. Ela é quase um Brasil maior do que o 2º maior, que é o Canadá. E a Rússia ela tem problemas também sectários, separatistas. Existem algumas repúblicas. A unidade política do Brasil é o Estado. A unidade política da União Soviética era a república. E dentro da Rússia, que sempre foi a mais importante república soviética, as unidades políticas também são chamadas de repúblicas. E existem algumas repúblicas que pertencem à Federação Russa, onde a população local não se conforma em ser subjugada à Rússia. Essas repúblicas estão principalmente numa região chamada Cáucaso, na fronteira da Rússia europeia com a Rússia asiática. E nessas repúblicas, predominantemente, a população ela é muçulmana. E nessas repúblicas há movimentos separatistas. Isso vai ser assunto de uma outra postagem. Aonde é que o pau canta mais? Aonde é que há maior pressão em cima do governo da Rússia para que haja separação dessas repúblicas da Rússia? Na Chechênia, na Ingushétia, na Ossétia do Norte e no Daguestão. Tá? Então, gente, em linhas gerais, foi mais ou menos isso que aconteceu com a União Soviética e é mais ou menos isso que está acontecendo com a Rússia. Tá? Eu espero que nesta postagem de, por enquanto, quase 14 minutos, os senhores tenham aprendido um pouco sobre aquilo que foi a Rússia e aquilo que, aliás, aquilo que foi a União Soviética e aquilo que é hoje a Rússia, a principal herdeira da União Soviética. Tá? Espero que tenham gostado da nossa postagem. A gente procurou ser o mais sucinto e didático possível, tá? Se você gostou, dê um like lá. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, você inscreve-se no nosso canal e aperta o sininho para receber as nossas publicações. Um grande abraço a todos. Espero que tenha esclarecido uma série de coisas para vocês nesta manhã.